Vamos retomar a leitura. Apocalipse capítulo 11. Vamos ler novamente, tá bom? Sem problema aqui, toda a parte das testemunhas, porque hoje a gente tem o finalzinho desse bloquinho, e é importante sempre a gente pegar todo o contexto. Eu faço uma leitura corrida aqui, e a gente comenta só o final, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio entrou neles, presta atenção a esse termo agora, que a gente vai comentar daí em diante. Entrou neles um espírito de vida, vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte, vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Que cidade? Aquela cidade comentada ali em cima, que espiritualmente é Sodoma e Egito, falando da cidade que o Senhor foi crucificado. Nós já vimos que essa grande cidade é um ajuntamento dos princípios ruins de Jerusalém e do Império Romano, formando esse sistema caído ali que estava na época, tá? Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Lembrando que 7 é importantíssimo. Nós vimos todas as vezes que 7 é um número simbólico. Aqui então pode também ser 7.000, simbolizando uma totalidade daqueles que tinham que morrer. Então se completaram o número exato daqueles que não se arrependeram, e os que sobraram, né, foram então, ficaram com temor, aterrorizados, e deram glória a Deus. Agora devagar, eu vou comentar a partir do versículo 11, a gente vai fazer uma breve retomada. Então acontece aqui, gente, uma hostilidade da besta, né, contra as duas testemunhas. Ela mata, e elas são expostas ali, são derrotadas temporariamente ali, né, aparentemente derrotadas, até que Deus ressuscita essas duas testemunhas. O espírito de vida entra, elas são, gente, eu vou usar o termo não está aqui, presta atenção no que eu vou falar. Elas são arrebatadas nas nuvens. O termo arrebatamento não existe aqui, mas elas sobem em meio às nuvens ao céu. Isso é um ato aqui, a gente vai ver, de glorificação, de honra, tá? Da ressurreição, né? Nós vamos ver o que significa a nuvem aqui, vários momentos da Bíblia, e elas representam a igreja também. Então lembra que aqui tem alguma coisa acontecendo aí, que a gente tem que entender. E elas são aqui vitoriosas. Então a vitória não é da besta, certo? A vitória permanente é de Deus e das testemunhas, que ressuscitam e não podem mais morrer. Ninguém pode tocar mais naquele que Deus ressuscita. A ressurreição é permanente, por isso que fala que os salvos ressurretos não enfrentarão a segunda morte.
Tá? Então, essa é uma questão importante. A morte, gente, ela é o inimigo que vai ser vencido. Entenda isso, põe na sua cabeça. A morte é um inimigo. Por que que os cristãos não devem temer a morte? Porque Jesus ressuscitou. A gente acha que a gente vai para o céu. Não. Nós não devemos temer a morte, porque a morte não segurará a gente morto. Porque seremos ressuscitados. A morte é um inimigo vencido, ela tem uma vitória temporária. Ela vai matar o nosso corpo em algum momento, nessa época dessa terra que nós vivemos, mas ela não vai segurar a gente eternamente morto. Do mesmo jeito que Jesus ressuscita com o corpo, Ele promete para nós um corpo ressurreto. Então por isso que Ele fala para Esmirna: não tenham medo de morrer pelo Evangelho. Morram como mártires, porque eu darei a vocês a coroa da vida. O que Ele está falando? A morte não segura vocês mortos. Vocês vão viver independente da morte agora, que ela acha que venceu. Por isso que a morte é um incômodo até para nós cristãos, correto? Ninguém gosta de morrer e ninguém gosta de perder parente que morre. Ninguém. Mesmo sabendo que algumas pessoas próximas a nós estão salvas. Você gosta de perder? Ninguém gosta, porque a morte é um incômodo. Ela é um inimigo. A gente nunca ama a morte. Não, a morte não tem que ser amada. Só que o cristão não deve temê-la, porque ela é um inimigo vencido. Ela é um inimigo que vence temporariamente, mas ela não consegue reter a gente na morte. Daí vem a esperança da ressurreição, gente. Tá? Isso é importantíssimo a gente entender. Por isso que os mártires não tinham medo de morrer pelo Evangelho. Porque eles falavam: eles vão matar e nós vamos ressuscitar. Essa é a esperança do martírio. Eles não tinham problema nenhum. Inclusive, olha só o que o império, uma época, começou a fazer com o corpo dos mártires. Não sei se eu já comentei aqui. Como eles sabiam que os cristãos acreditavam na ressurreição, eles começaram a fazer o quê? Ao invés de deixar o corpo do cristão ser enterrado, colocado, ali na terra e tal, eles começaram a queimar o corpo dos cristãos. Como que se assim, eles falam que vão ressuscitar, nós vamos queimar para não ter nada, vai virar pó esse negócio aí. A cremação, ela veio ali nesse período com o intuito de ir contra a doutrina da ressurreição. Então eu queimo o corpo, deixo esse corpo virar pó, porque não haverá nada do corpo para ser ressuscitado. E aí a Bíblia fala que Deus da cinza, Deus levanta o corpo de novo. Então não há problema nenhum, pode ter um pozinho aí solto, uma célula onde ficou, não interessa onde, Ele reconstitui o corpo de quem Ele quiser. Ele fez a criação do nada, a vida do nada, Ele vai refazer. Então olha só a hostilidade desse império que perseguiu a igreja, ao ponto de falar assim: eu vou matar teu corpo e vou destruir a esperança, queimando o corpo. E mesmo assim os cristãos sabiam que não morria a esperança deles, porque se Jesus prometeu a ressurreição, eles iriam ressuscitar. Gente, essa é a esperança, o conforto de todo mártir. E nós como cristãos, nós temos que aprender, nós não somos mártires, não somos chamados, o Brasil não tem martírio, graças a Deus, mas nós temos que ter a consciência da forma de lidar com a morte. Apesar de ser inimiga, é uma inimiga vencida, ela não pode abater a gente permanentemente. Nós vamos entender, não, Jesus viveu, ressuscitou e haverá vida ainda depois, a morte ela é vencida. É o último inimigo, a Bíblia fala que Jesus vai derrotar, é a morte, não é Satanás, é a morte. Satanás já está derrotado e ele permite a ação de Satanás por esse tempo até o julgamento final. Mas a morte não, a morte assola a gente, até o cristão. Por isso ele fala: eu venci e vocês não precisam ter medo da morte mais. Morra, é como se assim, morra pelo Evangelho, não deixe ninguém trazer medo em você, falando assim: se você negar Jesus eu vou te matar. E as pessoas negam a Jesus com medo de morrer. Ele fala: não tenha medo de morrer, morra.
porque você vai viver. Essa é a mensagem do martírio, tá? Que é importantíssimo em todo o Apocalipse, como a gente está vendo. E essas duas testemunhas são exemplos, um exemplo, né, pontual da ressurreição aqui antecipada de todo o povo de Deus. Então eles ressuscitam. Após Jesus ressuscitar, vem um temor muito grande, a gente vai ver. E essa ressurreição é interessante. Quem lembra o vale de ossos secos de Ezequiel? Quem lembra a profecia? Lembra das profecias? Acontece que não é o meu não, né? Que tem algum celular tocando aí. Acontece que em Ezequiel existe uma promessa de um vale de ossos secos. Gente, ali um exército morto que representava Israel ali, tá? Na profecia é Israel. E o Espírito ia soprar e tornar a viver. Lá é interessante que os ossos estão tudo ressequidos e começam a nascer tendões, nervos, carne, né? E o exército se forma e o Espírito de vida entra neles e eles revivem. Ali está falando da restauração do povo de Israel do exílio. Aquilo ali é uma promessa de tirá-los, é uma linguagem metafórica, profética, para falar que Israel seria ressuscitado como povo de Deus. Mas é uma profecia também escatológica, porque ela também já começa a falar da ressurreição final. E é interessante, porque aqui a linguagem que João usa é exatamente a de Ezequiel. Entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus. Isso é muito semelhante ao que está acontecendo lá no Vale de Ossos Secos. Isso, quem está lendo na época, lembra que eu falo de alusão? Alude os Vales de Ossos Secos. Lembra o que Deus fez, prometeu ali em Ezequiel. E aqui é exatamente isso que está acontecendo, né? Novamente o espírito de vida trazendo de volta essas duas testemunhas, que representa a igreja. Isso é outra questão interessante. Aí o povo é tomado o quê? De grande temor. Isso também é uma alusão, gente, ao que aconteceu lá no Egito, né? Olha o que diz o Salmo, não precisa abrir não, Davi. Salmo 105. O Egito alegrou-se quando eles saíram, quando o povo foi libertado, né? Moisés falava, deixa meu povo ir embora. Não, Saraó falava, não vou deixar não. Eu acho que daqui umas semanas a gente vai ler já, né? Daqui uns dias, nós estamos lendo o Êxodo, né? Nós vamos ver essa história. E aí de repente, Faraó fala, Moisés, não aguento mais, pega esse povo e vai embora. Eles não suportavam mais os juízos de Deus e como Deus estava envergonhando o poderio de Faraó e dos deuses. E o salmista canta isso em Salmo 105, ele fala assim, o Egito alegrou-se quando eles saíram, porque havia ficado com medo deles. Diante do juízo de Deus, o que está acontecendo com aqueles que são contrários a Deus? Temor. O temor entra e ele fala, opa, Deus realmente é poderoso. Porque as pessoas zombam de Deus, até hoje, não é? As pessoas zombam de Deus. Aqui, o que eles fizeram? Festa zombando de Deus. Zombando das testemunhas de Deus, da profecia. Zombando. Vamos fazer festa, né? Vamos entregar presente um para o outro. Acabamos com quem é de Deus aí. A hora que Deus ressuscita e vence a morte, o povo teme do jeito que aconteceu lá atrás, no Egito. Eles ficam com medo. E acontece aqui um sinal escatológico, um terremoto. Terremoto sempre tem a ver com um abalo escatológico. Se ele é literal ou não, também a gente não sabe. Ele é uma representação de um abalo na terra. O terremoto é um abalo na terra. O que Deus está falando é, eu estou desestruturando o sistema. Eu vou abalar, né, aquilo que é mais poderoso para vocês, que são as montanhas, as rochas, não é? Terremoto vai arrebentar aquilo. Quer dizer, as estruturas mais fortes da natureza, eu abalo. E isso representa o quê? Que todo o sistema humano que se acha grande vai ser abalado pelo poder de Deus. Então, olha só, de novo, é literal? Pode ser, mas ao mesmo tempo que pode ser literal, ele tem uma mensagem de Deus.
O terremoto abala as montanhas, rochas, mas abala o sistema poderio humano. Ele destrói aquilo que o homem coloca a sua segurança. Então o terremoto é um símbolo escatológico. Após a ressurreição, vem grande terremoto. Nós vamos ver isso aí com mais calma, né? E fora aqui, nos nossos dias, né? Se a gente for olhar coisas do nosso dia, tem acontecido realmente vários terremotos, né? Que tem aumentado aí, terremotos em alguns lugares que não acontecia, né? Como a gente falou um tempo atrás, vulcões que voltaram à atividade, que estavam quietinho, né? Dormindo, não sei quantos, né? Centenas, eu acho, de anos ali, dormindo, né? E de repente acorda tudo de uma vez. Mas, meu Deus, como que eles combinaram, né? Os vulcões, tudo acordando juntinho. Gente, então, óbvio que essas literalidades, elas apontam questões escatológicas, tá? Terremotos, abalos, né? Como a gente teve pandemias, questões que estamos vendo, as guerras que estão surgindo, de novo Israel no meio de uma guerra significativa, o antissemitismo voltando de uma forma esquisita. Como que um povo que passa por uma história chamado nazismo e holocausto, e olha, fala assim, isso nunca mais, né? Isso aqui foi um absurdo na história. De repente, surge gente com o mesmo sentimento, ao ponto de conseguir capacidade humana para fazer de novo. Você percebe como o ser humano não aprende nem com a história? O ser humano não aprende, gente. E a história vai se repetindo. E é um absurdo. Então nós estamos vendo algumas coisas se levantarem que são absurdos. E Deus olha para isso e fala, não aprenderam. Vou ter que acirrar a cinta aí, né? Acirrar o negócio, porque não aprende. E aí Deus coloca a gente em situações para a gente refletir. Os juízos são isso. São momentos que ao invés do povo se endurecer, Deus esperava o quê? Arrependimento. Uma reflexão profunda, e ele se endurece, e fica pior, né? A situação, infelizmente, tá bom? Então esse terror, né, que está acontecendo, é um juízo de Deus, né? O que acontece? Ou eles sofrem o juízo, ou eles se arrependem. E aqui nós vemos isso acontecendo. Uma parte aqui da cidade, ela morre, então debaixo de um juízo, e a outra parte glorifica a Deus. Então nós vemos aqui, poucas vezes em Apocalipse, esta é uma das poucas que tem uma conversão, um arrependimento de uma parte significativa da cidade. E essa cidade pode representar o mundo, tá? Só que aqui está falando da cidade em si, mas ela pode representar os habitantes da terra. Todo o sistema humano em toda a terra, em todos os poderios, representado nessa grande cidade. Então isso pode ser um acontecimento universal, aonde 7.000 representa todos aqueles que vão morrer nesse ato de juízo, e o restante glorificar a Deus em arrependimento. Ou pode ser uma literalidade, Jerusalém mesmo, e acontecer pontualmente. Eu não sei te falar, né? A gente tem sempre essas possibilidades, tá bom? Qual a minha tendência? Acreditar num simbolismo e uma universalização desse acontecimento. É a minha tendência do jeito que eu leio, mas eu posso estar errado, tá? Isso não faz muita diferença no sentido da mensagem, é o que eu sempre falo. Não pode ser uma coisa ou outra, mas a mensagem não tem diferença. A mensagem é, sejam fiéis, se arrependam, olhem o que está acontecendo, ponham a vida em ordem. Jesus é vitorioso, Ele ressuscitou, vocês têm que permanecer fiéis até o fim, perseverar. A mensagem não muda, seja literal, seja figurado, a nossa forma de viver a vida cristã, ela não muda, entende? As advertências são as mesmas, e é isso que é importante, que a gente tem que pegar aí para nós, né? Após elas ressuscitarem, essas duas testemunhas são o quê? Arrebatadas ou transladadas ao céu, né? Vamos ver isso aqui de novo, né? Vamos ler de novo versículo 11, 12 e 13, ó. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou nesses dois profetas, um espírito de vida, vindo da parte de Deus. Eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas
elas ouviram, olha só, uma forte voz vindo do céu. Antes da gente continuar, você deve ter percebido várias situaçõezinhas, uma forte voz, um anjo de voz forte, né? São momentos significativos aqui. E essa mais significativa ainda, é que essa voz pode ser ali, né, do próprio Deus, ou do Cordeiro de Deus, do céu vinha, né? Então é uma voz forte vindo e falando para as testemunhas: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, envolto numa nuvem, em meio a uma nuvem, ou numa nuvem aí, tá? E a gente vai ver que nuvem é significativo também. É outro simbolismo de acontecimentos, de aparições de Deus, de movimentação da terra para o céu, do céu para a terra, do céu para o céu. A nuvem, ela representa essa atividade de dimensões espirituais. Por isso que o Filho do Homem foi nas nuvens, voltará nas nuvens. Aqui elas estão indo nas nuvens. O arrebatamento, a gente, né, fala das nuvens. Então a nuvem é um símbolo de uma dinâmica espiritual que está acontecendo, tanto de vindo do reino dos céus para cá, no mundo visível, ou para lá, ou de uma dimensão do céu acontecendo uma dinâmica. Isso é interessante. Eu não vou me deter tanto aqui, mas eu vou mostrar para você aqui algumas coisas da nuvem, né? A nuvem, ela está relacionada à parúzia, que é a volta de Cristo, à ascensão de Jesus em Atos 1:9, à ressurreição em 1 Tessalonicenses. Olha que interessante, né? Todas essas situações aí. Alguns, como a gente lê, do arrebatamento da igreja. Que mais? A nuvem também simbolizava a presença de Deus. A nuvem desceu sobre o templo, a nuvem da glória de Deus. Lá no monte dos 10 mandamentos, a nuvem de Deus estava lá. Não sei se vocês lembram todas essas situações. Então a nuvem é algo sobrenatural acontecendo. Ou Deus está se manifestando, ou Ele está recolhendo pessoas daqui para lá, ou de lá para cá, uma dinâmica da glória de Deus, tá? E em Apocalipse, a gente vai ver Elias também. Então quer dizer, olha quantas situações que, né, a nuvem, ela vem como um símbolo de uma dinâmica que está acontecendo espiritual, né? Então nós temos outras situações, um transporte da terra para o céu, um transporte de uma parte do céu para outra, um transporte do céu para a terra, né? Como Daniel, filho do homem, vindo, um tipo de entronização acontecendo. Então a nuvem, ela está envolvida em todo esse simbolismo, gente, tá? Então à medida que o tema da nuvem se desenvolve no Novo Testamento, liga-se proximamente à ressurreição de Cristo e à segunda vinda, né? Então nuvem aqui parece indicar, de forma resumida, a vindicação dessas duas testemunhas e a ressurreição delas, o arrebatamento delas. Então nuvem aqui eu estou glorificando e honrando, vindicando, trazendo a justiça que elas merecem, trazendo elas para um ambiente de glorificação, de honra, na ressurreição e nesse traslado, nesse tipo de arrebatamento que está acontecendo com elas ali. Então a nuvem é um símbolo dessa dinâmica, tá? Você vê como que é muito simbólico, né? E ela simboliza isso. Na verdade ela faz uma mensagem simbólica do que está acontecendo. A glória de Deus estava no monte, a nuvem está lá. A glória de Deus encheu o templo, a nuvem encheu o templo. A nuvem de Deus estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo, a coluna de fogo à noite, a nuvem representando a guarda, a presença de Deus no dia. Então olha só, ela está sempre mostrando, existe uma dinâmica de Deus acontecendo nesses momentos. Tranquilo? Tanto é que surge a tradição rabínica do que nós ouvimos. Já ouviu falar na palavra Shekinah? Shekinah é uma palavra que significa a glória manifesta de Deus. Você sabia que essa palavra não aparece na Bíblia?
Não existe essa palavra na Bíblia. E por que a gente fala, né, da Shekinah? Porque foi uma tradição rabínica que se desenvolveu em cima da glória de Deus do Antigo Testamento, e eles criaram então um conceito. Essa é a Shekinah, essa é a glória manifesta de Deus. É uma teologia. E aí a gente assimilou isso. E a gente fala, canta música, né? Como que é? Sua Shekinah, né? Sobre nós. Então nós cantamos como se fosse um conceito bíblico, e não é. Ele é um conceito teológico a partir de dados bíblicos, assim como a Trindade. Nós não contamos o termo Trindade na Bíblia, mas ele é uma verdade bíblica, porque está ali todos os fatores para a gente entender sobre a Trindade, nós encontramos na Escritura. Tá? Então você sistematiza, né? Você organiza os conceitos da Bíblia, e aí os teólogos vão dando nomes, né? Isso aí é arrebatamento, isso aí é a parúzia, isso aí é escatologia. Então eles vão criando termos para explicar algumas coisas que estão acontecendo ali, tá bom? Agora, uma grande pergunta que a gente tem que fazer aqui é: elas representam a igreja, mas será que a ressurreição delas é a ressurreição da igreja? Essa é uma pergunta então que a gente tem que fazer, né? Então ainda precisamos questionar se a ressurreição das duas testemunhas deve ser vista como a ressurreição da igreja. A dificuldade está em quando isso vai acontecer. A ressurreição das testemunhas de fato ocorre no final do período de 3 anos e meio. Essa ressurreição acontece depois de toda a atividade profética das semanas dos 3 anos e meio. No final acontece a ressurreição das testemunhas. É ali o arrebatamento delas, da igreja, só delas e da igreja. Essa é uma pergunta que fica, tá bom? É uma ressurreição delas ou da igreja, né? Aí o que a gente vai desenvolver? Gente, eu não vou tratar aqui, mas tem uma discussão enorme para responder isso. Um acha uma coisa, outro acha outra, vem dos conceitos que a gente tem estudado. Um é literalista, o outro é idealista, o outro é futurista, e eles vão interpretando, a gente não sabe com exatidão. Porém, eu tenho seguido um pouquinho o equilíbrio do Osborne, daquele comentário. Gosto muito do equilíbrio dele. Ele, né, tem uma tendência ali, ou eu tenho uma tendência de pensar como ele, e ele vai trazer algumas informações para a gente aqui. Para ele, fica claro, com base no capítulo 19, vamos devagar, que a gente pode até ler, que a volta de Cristo, a parúzia é um termo técnico, teológico, para falar da volta de Cristo, da segunda vinda, da aparição. Parúzia é aparição, na verdade não é vinda, tá? É uma aparição de Cristo. É onde ele se revela novamente, ele se mostra novamente. Nós chamamos de segunda vinda, tá? Então, na parúzia de Cristo, ocorre no fim da história. Seguido da parúzia, da volta de Cristo, vem, depois nós vamos estudar isso, a batalha de Armagedon, a ressurreição da igreja, que acontece claramente no retorno de Cristo. Então, olha só, para Osborne, aqui não é a ressurreição da igreja, é só das duas testemunhas. Só que a ressurreição das duas testemunhas é uma antecipação da ressurreição da igreja, que vai ocorrer na vinda de Cristo. Entende como que é? Então, alguns entendem que aqui é a ressurreição das duas testemunhas e da igreja. Outros entendem que não, é só das duas testemunhas, que dessa atividade profética, apesar delas representarem a igreja não será ressurreta aqui. Não há arrebatamento nesse momento, nem ressurreição. Vai haver só depois. Então, Osborne entende assim, tá? Portanto, para ele, é mais provável que a ressurreição das duas testemunhas seja um prenúncio, uma antecipação do arrebatamento da igreja, e não o arrebatamento propriamente dito. Tudo bem? Como saber com certeza? Não dá. É o que eu estou falando. Eu, pessoalmente, eu vou dando assim, o que mais ou menos eu entendo que é semelhante a isso aqui. Ele pode estar errado, nós podemos estar errado.
O que acontece vai acontecer a ressurreição, é isso que é o mais importante. O que a gente não consegue ter certeza é nunca quando, ou exatamente depois do que. Fica confuso, você percebe em alguns momentos. Por quê? Porque se as duas testemunhas não é literal, representa a igreja, o arrebatamento aqui é da igreja. Se as duas testemunhas são duas pessoas mesmo, pode ser só delas e não da igreja. Olha como que é, não é fácil você falar, bater o martelo e falar assim, não, é a igreja agora aqui. Não, mas e se é literal? Se são duas testemunhas mesmo, que eu acredito que seja, com o poder cheio do Espírito para fazer coisas semelhantes a Elias e Moisés nessa época, que é o que eu acredito. E eu acredito também que elas representam a atividade profética da igreja. Mas não quer dizer que vai acontecer com a igreja com exatidão, o que vai acontecer com elas. Então você fica assim, qual é o correto? A gente não sabe, gente. Quem falar para vocês, olha, é exatamente isso que vai acontecer agora, foge disso, porque não dá para saber. Nós estamos lendo aqui com cautela todo o livro de Apocalipse. Você vai perceber que não há uma exatidão cronológica. Você vai perceber uma coisa confusa às vezes, que parece que uma coisa já aconteceu e depois de repente ela acontece de novo. Existe aquilo que a gente está falando de um ciclo, como que se a história se repetindo e se intensificando. Eu falei esses dias para alguém, para mim a melhor forma de eu entender os juízos de Deus na terra, tanto os selos, as trombetas, as taças, é pensar numa dor de parto. A mulher sabe, quem já sofreu dor de parto e o ciclo das dores de parto, você vai entender o que eu estou falando. O que eu estou falando? Daquele ciclo que começa com a contração, você passa bastante tempo no início, não é assim? Sem contração. De repente, depois de um tempo, ela vem a contração. Aí passa de novo um tempo. Só que desse tempo, a contração ela intensifica e o período diminui. De repente a contração está terrível, tempo curto, terrível, tempo curto, até o nenê vira luz. E isso é o que acontece para mim na história dos juízos de Deus. Há uma contração e um relaxamento. A pandemia passou, está todo mundo relaxado de novo. Houve uma contração mundial, não houve? Houve uma contração mundial. De repente há um relaxamento. Mas um relaxamento sem reflexão, um relaxamento sem arrependimento, um relaxamento sem a gente falar por quê, como nós devemos fazer, qual é o sentido da vida, aonde estão as nossas prioridades. Será? Eu ouvi gente falando, pastor, eu passei um bocado com a minha família, perdi pessoas da minha família, e hoje o jeito que eu vejo a vida é diferente de antes da pandemia. Essa pessoa fez uma reflexão profunda da existência dela. Mas quantos nem fizeram? Nem pensaram. E aí o que acontece? Vai chegar um momento que há uma outra contração mundial. Só que aí a contração e o período diminui. Contração e o período... E nós vamos ver ciclos. Esses ciclos acontecendo. E eles vão se estreitando e se intensificando. Para mim, exatamente para mim o que acontece ali em Apocalipse. Nos selos, nas trombetas e nas taças. Nós vamos ver algumas coisas da trombeta e da taça repetindo coisa do selo lá atrás. Só que repetindo de uma forma com uma intensidade maior, uma devastação maior. Lá atrás nós já vimos o dia do juízo, o dia do Senhor sendo cumprido. De repente você vai ouvir falando lá na frente. Gente, não há uma cronologia, é difícil. Não caia nessa, né? Dessas pessoas que falam que tem exatidão dos tempos da cronologia. Não caia nessa, não seja enganado. Eles nem deveriam falar isso com essa exatidão, né? Leia Apocalipse e saiba como se portar no tempo do final. É isso o maior desejo nosso. Agora, falei e vou dar uma cronologia para você, né? Por quê? Porque há sempre uma tentativa de entender alguma questão cronológica. Então aqui parece para Osmer que existe uma sequência para ele de algumas coisas que ele conseguiu trilhar. O que ele acha que vai acontecer? Primeiro, ele acha que acontece a
o arrebatamento das testemunhas, ou ascensão, né? Ascender, subir ao céu. Esse momento de ascensão das testemunhas. Acontece um terremoto escatológico. A gente leu ali, versículo 13. Naquela hora houve grande terremoto. Então ele acha que vai acontecer a ressurreição, a ascensão das testemunhas. Imediatamente depois, um terremoto escatológico. Depois vai acontecer a conversão de muitos habitantes da terra. Está aqui. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso é um termo para ele que diz respeito à conversão. Dar glória ao Deus do céu em Apocalipse é estar prestando a sua fé em honra a Deus. Então existe uma conversão de parte dos habitantes da terra. Discutível também isso, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, né? Então eu vou pegar aqui, eu acredito que aqui está falando de uma conversão também como ele, tá? E ele acredita então, ressurreição, testemunha sobe, terremoto, conversão de muitos habitantes da terra, depois o retorno de Cristo. Então é o que nós chamamos de grande avivamento. Nós não chamamos, Pai, traga um grande avivamento. O que é um grande avivamento? É o que aconteceu em Atos, onde milhares de pessoas aceitaram a Cristo, ouviram o Evangelho. Vai acontecer, acredito eu, esse tal do grande avivamento. A Bíblia não fala nesses termos, mas esse movimento do juízo de Deus promoverá temor e vai atrair o coração das pessoas para uma conversão, e Deus vai ser glorificado por uma parte significativa dos habitantes da terra, arrependidos agora, atemorizados a princípio, arrependidos, e eles começam a glorificar a Deus. Nós podemos chamar isso do grande avivamento dos finais dos tempos, do grande movimento de evangelização e atividade profética da igreja das duas testemunhas, que é o que eu acredito. A maior sinalização para mim dos finais dos tempos, gente, você quer saber a minha? O que eu acho? A hora que estiver acontecendo isso, eu acho, aí você pode falar, olha, para isso o pastor Rodrigo está falando que é isso aí que agora está chegando. Eu vou te falar, eu tenho falado isso algumas vezes. Quando a igreja no mundo, a igreja cristã na face da terra, começar a assumir a missão de pregar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações, de uma forma que ela nunca fez, de uma forma como se o Espírito Santo tivesse um movimento na igreja dele, em todo o mundo, na face da terra, e pontos de missão acontecer, e todo mundo se engajar, e judeus começarem a se converter ao evangelho. Para mim, esse é o maior sinal que Jesus está voltando. Enquanto eu não vir isso, são sinalizações ainda de começos das dores. E para mim não é isso que está acontecendo ainda. Então, a evangelização mundial, para mim, está conectada com os finais últimos. E não só a evangelização, como a conversão de judeus, que por incrível que pareça, já começou a acontecer. Pouquinho, mas nós já temos movimentos significativos de judeus messiânicos pregando para judeus. Eu tenho acompanhado um movimento belíssimo de judeus messiânicos, falando para eles que Jesus é o Messias, e mostrando no Antigo Testamento, do jeito que Jesus fazia, que Paulo fazia, para os judeus, que Jesus é o Messias. E alguns estão se convertendo, há um movimento crescendo. Para mim, eu fico antenado com isso, porque aí a hora que isso começar a acontecer, meu irmão, aí eu vou começar a falar, se prepara, porque agora a igreja de Cristo na face da terra se mobilizando, pregando o evangelho, fazendo discípulos, dando sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo, as suas finanças, né, tudo para que o evangelho alcance os não alcançados, como nunca aconteceu. Jesus está voltando. Conversão e atividade missional. A atividade missional e profética da igreja não é assim, a igreja tal está fazendo, lá o missionário tal está indo. Não,
a igreja de Cristo na face da terra se despertando. Por onde vai começar, né? Como que vai, a gente não sabe, Deus tem os seus meios para fazer isso. Mas para mim, meu irmão, esse é o sinal que Jesus vai estar, aí está as portas mesmo. E nós vamos ver judeus se rendendo a Jesus nessa fase. Como Paulo diz em Romanos, que vai se voltar a eles, judeus vão sentir ciúmes do Messias deles. É como se assim, os gentios estão desfrutando do nosso Messias, nós queremos ele também. A hora que eles se voltarem, perceberem isso, e judeus começarem a entender e se converter, meu irmão, para mim é esse o momento. Aí você pode falar, Jesus está pertinho, aí você pode falar, não dá para marcar ainda o dia, mas para mim vai ser a sinalização, uma das sinalizações últimas. Isso não está acontecendo ainda, meu irmão. Não está. Pode ter terremoto, pode ter guerra, pode falar em anticristo, em marca da besta, né? Para quem não sabe aqui, para encerrar, daqui a pouco eu já encerro, né? Acabando o meu tempo. Para quem não sabe, já aconteceu o primeiro implante de um chip cerebral, não sei se vocês estão sabendo. O Elon Musk implantou a primeira vez um chip dentro do cérebro de um ser humano. E esse chip vai fazer com que o cérebro conecte com softwares de internet e faça com que alguns softwares que podem ser colocados no corpo da pessoa, faça com que paralíticos andem, né, toda a parte neurológica seja reiterada pelo software, e ele vai controlar por um chip. Já aconteceu há 2 semanas atrás, se eu não me engano, um implante, o primeiro homem implantado pela empresa do Elon Musk. Ele estava em recuperação, eu não vi mais notícia se já foi testado. Então, tecnologias absurdas estão acontecendo. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim, que pode ser usado para um monte de coisa ruim. A gente sabe que tudo que é bom que o homem faz pode ser usado para o mal, né? Não é assim? De uma coisa boa criaram a bomba atômica. O cara que criou, né, a substância ali ficou mal porque não era isso que ele queria, mas foi criado. Então você criou uma coisa boa, tem alguém que vai fazer coisa ruim com aquilo. Então isso é a natureza do ser humano, gente. E o poder, a ganância é terrível. Imagine um homem, um poder, um governo usar isso. Tudo isso é sinalização escatológica. É tudo coisa se articulando, mas nada disso para mim é a sinalização final. Para mim a sinalização final tem a ver com a evangelização mundial. Tá? Isso é uma coisa pessoal, muito pessoal. Óbvio que eu tenho textos bíblicos para falar disso, né? Principalmente o sermão de Jesus escatológico. Depois que você testemunha o evangelho em todas as nações, então virá o fim. Simples assim, né? Mas não só isso, como nós vemos coisas em Apocalipse que estão ligadas a isso. Então, para mim, esse é o grande final aí que a gente pode falar. Então, retorno de Cristo, arrebatamento da igreja, a batalha final, que a gente vai ver o que é essa batalha, né? E os últimos eventos ali, o milênio, o julgamento do grande trono branco e o novo céu, nova terra. Então, essa parece ser uma cronologia que pode ser respeitada. Os juízos não, a gente vai, por causa das questões cíclicas. E a gente vai ler com calma depois isso aqui, tá? Então, só para a gente encerrar, gente, a morte e a ressurreição das testemunhas seriam simultâneas ao julgamento dos exércitos para a batalha de Armagedon. Então ele coloca como algo que está acontecendo de forma simultânea ali. Quando as duas testemunhas são elevadas ao céu, seus inimigos vão ver, virão, né? As viram ser elevado. E ao ver, o povo vai ver? Deus triunfando. Como se assim, nós achávamos que tínhamos vencido, mas Deus vence sempre. Gente, essa é a mensagem de Apocalipse. O mal vai tentar, a besta vai matar, vai perseguir, o martírio vai acontecer, mas no final, Cristo vence. A morte vai ser derrotada. A vida triunfará. Essa mensagem de Apocalipse que deve trazer esperança, mas temor. Temor porque diante de tudo isso, né? Deus quer de nós uma vida fiel ao Evangelho, perseverante,
a Cristo até o fim, tá bom? Aqui a gente encerra essa parte aqui. A semana que vem eu tenho mais um desfecho finalzinho aqui, gente, e a gente entra depois no versículo 14 em diante, que aí já é a 7ª trombeta, tá? Nós estamos ali no interlúdio, lembra que a gente está no interlúdio? Nós vamos depois do interlúdio para a 7ª trombeta, tá? Que ela é significativa, é interessantíssima, é bela. Tá? Eu podia falar que aqui é um dos clímax do Apocalipse, é o versículo 15 do capítulo 11, belíssimo que está sendo falado aqui, um cântico vai surgir disso, né? E ele vai encerrar Apocalipse, é como se uma sessão de Apocalipse encerra, é como se assim, toda aquela soberania de Deus, do trono de Deus, do capítulo 4 e 5, vocês lembram? Ele está mostrando tudo isso, de repente ele encerra. Ele fala, ó, o reino de Deus veio e tudo aconteceu, acabou. Aí no capítulo 12 começa o trono da besta. É como se fosse uma outra sessão, recapitulando algumas coisas. Você percebe como é difícil a cronologia? Porque você vai ver que parece assim, Apocalipse podia encerrar aqui. Apocalipse podia encerrar no versículo 15. Aí ele encerra uma sessão e abre, inserindo agora a besta, o poder da besta, a grande cidade, a Babilônia, e começa tudo de novo, até ser sentenciada a Babilônia, a vitória ser feita de novo. Aqui está a vitória já. Então algumas coisas, é o que eu estou falando, há um ciclo de uma forma de apresentação. Agora ele vai enfocar, não mais o juízo, mas o poder de Roma, a bestialidade do governo, a prostituição espiritual que está acontecendo. Ele vai enfocar o que os habitantes da terra estão fazendo e como eles serão vencidos. Você percebe? É um enfoque diferente. E isso vai ser muito interessante também a gente ver isso depois, tá bom? Tudo bem, gente? Por hoje? Amém? Então, guarda aí, a gente termina no finalzinho a semana que vem, versículo 19, e já entra, do versículo 13, né? E entra no 14. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé? Isso tudo, gente, ajuda vocês a serem cautelosos com o que você ouve aí no YouTube, Instagram, internet. Cuidado com essas escatologias, o pessoal brinca, né? Escatologia de jornal, né? Não é leitura bíblica, é escatologia de jornal. Ah, aconteceu isso, é isso agora, aconteceu isso, sabe essas coisas? Escatologia de jornal. Então, cuidado com essas coisas, tá? Vamos ler Apocalipse. Deixa o livro falar, deixa a gente entender o que é claro, o que não é claro, a gente evita bater o martelo, deixa em aberto. A gente é muito mais sensato, né, do que a gente ficar caçando coisas, com certeza, como já fizeram a vida inteira e fizeram um monte de burrada aí, né? Já chamaram todo mundo de anticristo, já marcaram 666, um monte de gente, né? E um monte de coisa, e nunca deu certo, né? Sempre falharam, marcaram a data da vinda de Jesus mais de uma vez, e Jesus não veio, né? Então é umas coisas loucas, e a gente não aprende, porque Apocalipse não é feito para isso. É feito para a gente entender o que é ser igreja, o que é ser igreja nos finais dos tempos. Qual é o nosso papel, a nossa função, a nossa fidelidade, como devemos agir, como devemos ser. Esse é o papel, e trazer a esperança de que no final ele vai vencer. E é isso, gente. Então cuidado com aquelas coisas, né, que a gente fica aí debatendo, um monte de coisinha aí, tem um monte de sensacionalismo. Eu ouço cada coisa que eu falo, Jesus, né? E o povo gosta, né, dessas coisas, dá milhares de visualização lá, é um negócio meio doido, né? O povo gosta. Agora, numa terça-feira, vim aqui, não gosta, né? Porque aqui é difícil, né? Porque aqui a gente tem que estudar de verdade, ler o texto bíblico de verdade, ver que não é tão simples assim, ouvir um teólogo, um outro, visões diferentes, não é fácil. Mas lá na internet, o sensacionalismo é fácil. Gente, descobri o número da besta, sei quem é o anticristo, olha, um monte de coisa, o povo vai falando assim, nossa, agora, né? Entende? É um absurdo, gente.
Agora, aqui é o que eu tenho falado, a perseverança, a constância, não é fácil, mas é aqui, né, no chão da igreja, como a gente fala, é no chão da igreja, não é na internet, virtualmente, é no chão da igreja. A gente estuda, quebra a nossa cabeça, busca Deus, né? Lê de novo, quer entender, se abre. É aqui, gente, é aqui onde Deus pode esclarecer para a gente. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esses irmãos, irmãs, esses filhos e filhas do Senhor, como Pai Celestial nosso, que estão aqui estudando a Tua Palavra. Senhor, saindo do dia a dia, cansativo muitas vezes deles, e se empenhando, se esforçando, estar aqui para estudarmos, para lermos, ouvirmos a Tua Palavra e nos posicionarmos como igreja. De fato, Senhor, sermos a voz profética do Senhor para a nossa cidade, para o nosso país. Uma voz que traz a esperança, que traz o juízo, mas traz também, Senhor, a esperança do Evangelho da salvação. A Ti a nossa gratidão essa noite. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, a saúde de cada um, as finanças, as nossas economias, Senhor, para que possamos viver de forma digna e abençoada pelo Senhor. E a Ti a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém?